Livro de Gênesis, capítulo de número 21, dos versos 8 ao verso 20. Diz assim: Cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: Deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaque. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre d'água, e o deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, dizendo: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, e habitando no deserto, foi flecheiro. Te damos graças pela tua palavra nessa noite, Pai, e pedimos que tu direciones esse tempo, abrindo o nosso coração para receber a tua palavra com alegria, a fim de que ela venha gerar frutos nas nossas vidas. Nós te pedimos que seja assim, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Jonathan Haidt, que é um psicólogo social que eu já mencionei aqui, ele escreveu um livro em parceria com outro autor, que ainda não foi traduzido para o português, mas se fosse traduzido, o título seria próximo de A Mente Americana Mimada. Como boas intenções e más ideias têm preparado uma geração para o fracasso. A mente americana mimada, como boas intenções e más ideias têm preparado uma geração para o fracasso. E nesse livro, eles tentam refutar 3 crenças que essa geração abraça como verdade, 3 axiomas. E um deles diz assim, que aquilo que não te mata, te torna fraco. E nesse axioma ele quer falar de como a atual geração, ela é extremamente frágil diante do sofrimento. Como ela é extremamente frágil diante da dor, do risco, da dificuldade. Muitas vezes os pais, a fim de facilitar a vida dos filhos, a fim de que a vida dos filhos seja melhor do que a vida que eles tiveram, eles tiram um elemento dos filhos que é fundamental, preponderante para que eles se tornem maduros e experientes, que é o sofrimento. Afinal de contas, o sofrimento amadurece, o sofrimento nos torna experientes. Eu aprendi com um certo professor que existe inclusive essa relação com as palavras do sofrimento e experiência. E os pais então tiram e impedem que os filhos cresçam, que os filhos amadureçam. E quando ele está trabalhando esse axioma, ele cita um exemplo de uma discussão que aconteceu numa sala de aula entre pais e professores. E a discussão era porque os professores e a escola estavam proibindo qualquer tipo de lanche que viesse a conter a pasta de amendoim, que é tão comum entre os norte-americanos comer pasta de amendoim no lanche. Eles estavam proibindo porque poderia que existir alguma criança alérgica, e aquilo acarretar em algum mal, acarretar em riscos. Então eles estavam proibindo qualquer criança de comer pasta de amendoim. E aí foi aflorando a discussão, até que um dos pais falou assim: mas peraí, tem alguma criança alérgica a amendoim aqui? E um professor já exaltado assim falou: mas esse não é o ponto. O ponto é que é um risco e a gente tem que evitar o risco. A gente tem que evitar. Similar a isso, de certa forma, tão
discutida a questão do bullying. E se fala tanto. Hoje, pais, professores, influenciadores, eles falam para a gente, combatem o bullying, falam contra o bullying, que não é errado a gente trabalhar as crianças, educá-las, mas como se fosse possível chegar em uma certa sociedade, em uma escola onde o bullying não existisse. Esse é o grande problema. Eles fazerem campanhas crendo e colocando de maneira sutil na mente das crianças, talvez de maneira imperceptível, que é possível chegar numa sociedade onde o bullying não exista. No entanto, numa sociedade real, concreta, o bullying sempre vai estar lá. Já disse alguém que na educação, a gente não prepara a estrada para a criança, a gente prepara a criança para a estrada. O cristão, ele lida com a realidade como ela é. E nós estamos inseridos em um mundo caído, marcado pelo pecado, marcado pela injustiça, marcado por gente ruim, por gente má. Vai ter zombaria, vai ter zoeira, e eu acho que algumas vezes ela é até saudável. Vai ter isso na sociedade, existem essas marcas na sociedade. Então o correto era trabalhar a criança para ela saber lidar com essa situação, e não colocar na cabeça dela que um dia isso não vai existir. Porque quando ela se deparar com o mundo como é, marcado por gente cruel, por gente má, por gente injusta, ele vai ter um problemaço. Ele não vai saber responder a essa questão que é real, é concreta. E, inclusive, quando a gente coopera, quando a gente dá eco para esse tipo de ideia, nós acabamos cooperando com a ideia de que a opinião do outro é muito importante para os nossos filhos e para nós. A gente acaba fomentando e fortalecendo aquela ideia que eu já citei aqui da autorreferência. É quando o outro, o próximo, torna-se a referência para você construir a sua vida, para você construir a sua identidade. Todo mundo preocupado, porque a gente está, de maneira imperceptível e até paradoxal, esses professores e pais dessa turma, acabam falando que a opinião do outro importa muito mesmo. Ela é muito importante. E existem vários exemplos de pessoas que estão construindo a vida com base nessa autorreferência, com base no que o outro pensa. O fundamento para construir a vida é o outro. Quer ver um exemplo? Pais que determinam totalmente o futuro dos filhos, que planejam totalmente o futuro dos filhos. Profissionais que colocam todo o seu senso de valor na sua produtividade, na promoção que eles querem. É isso que vai trazer para eles sentido para a vida, significado para a vida, senso de valor. Jovens que cedem à pressão de grupos nas escolas, de grupos na universidade, eles vão cedendo os valores para não serem zoados na escola, na faculdade, eles vão cedendo valores para não serem perseguidos na rede social ou perseguidos na sala de aula. Cristãos e até pastores que cedem ao politicamente correto dos nossos dias, para não ser cancelado na rede social, para não ser perseguido, para de repente não ter um grupo de manifestantes na porta da igreja deles, vão cedendo ao espírito da época e vão permitindo que não só a sua vida seja construída tendo a autorreferência como fundamento, mas a própria igreja ser construída dessa forma. Então tem várias pessoas cedendo e vivendo dessa forma, construindo a sua vida com base no outro. Agora, você poderia me perguntar, o que isso tem a ver com Agar? O que isso tem a ver com Agar, com o texto que nós lemos? Ora, quando a gente olha para a história de Agar, nós vamos perceber que toda a sua vida gira em torno de Abraão e Sara. É fato, ela era escrava, ela era serva naquela casa, mas em um determinado momento, a relação ficou cada vez mais estreita. Envolveu afetos, afinal de contas, ela se tornou mãe do filho de Abraão. Aí envolve sentimento, envolve uma série de complexidades naquela casa, imagina isso. Como Sara viu que a promessa não se cumpriu, ela falou, pega a minha serva, faz um filho nela e ela vai trazer o herdeiro. E ela que projeta, que insere a Agar naquela história. Ela planeja o futuro de Agar. Ela que jogou Agar naquela situação. E Agar não tinha compreensão do que Abraão estava tendo aqui, que Deus falou com Abraão. Mas
O futuro dela, a vida dela, já estava lá relacionado porque era serva, mas agora ficou mais estreito. Você imagine você, ela já, talvez agora o Ismael mais velho, e ela pensando, ele vai ser herdeiro agora, quem sabe vai ser irmão, vão dividir a herança, já planejando o futuro, afinal de contas ela foi projetada naquela situação, ela foi inserida naquela situação, então aquilo absorveu o coração dela, os sonhos, os desejos, o planejamento. Agora, sabe qual é o problema de você permitir que a sua vida seja construída a partir do que o outro diz? O grande problema é que na primeira traição, na primeira rejeição, na primeira atitude de deslealdade para você, o teu mundo rui, o teu chão desaba, tua vida vem ao chão. A gente fica como Agar ficou aqui. O texto diz que Abraão deu lá água para ela, pouco de alimento, ela sai andando como errante. Ela sai sem direção, sem propósito, sem planejamento, ela não sabe o que fazer, ela sai andando errante pelo deserto, sai caminhando sem rumo, não sabe mais o que fazer, ela perdeu o chão. Quantos filhos que são tratados assim, que quando alcançam a maioridade, não tem perspectiva alguma do futuro, não faz ideia de nada, porque sempre foi ensinado a responder, a fazer, perdeu a perspectiva. Profissionais que eu citei, que quando a promoção não vem, aí a vida perde o sentido. Tudo aquilo que ele se esforçou, que ele se dedicou, tudo aquilo que ele transpirou, que ele foi se capacitar para fazer, de repente a promoção vai para outro, e às vezes vai de maneira injusta. Você fez tudo certinho, você foi igual a Agar, você cumpriu, você obedeceu o seu Senhor, você está cumprindo tudo certinho, e de repente tem para você uma injustiça. Quantos profissionais não se dedicaram, suaram a camisa, e aí de repente a promoção foi para o outro, que era amigo do gerente, sei lá, tem essas coisas. Só que se você colocou nisso o seu senso de valor, o teu mundo vai vir para o chão. Você vai ficar sem rumo na vida, sem direção. Eu já conheci pessoas assim que parece que não tem mais sentido a vida, perdeu a vontade de viver. E aí a gente cai num outro problema, fica sem esperança. E entrega os pontos, o jogo, que é o que Agar faz. Quando a água acaba, ela não suporta ver o filho chorando, e ela se afasta pelo menos uns 100 metros para não ver o filho morrer. Ela entregou os pontos, ela não foi analisar nada em volta, ela entregou o jogo, ela entregou os pontos, falou, não tem mais jeito não tem, acabou, meu filho vai morrer, daqui a pouco eu vou morrer, mas eu não vou suportá-lo, vê-lo morrer, ela acabou, perdeu a esperança, não tem esperança alguma, que ela está tomada completamente pelo desânimo. Porque quem é movido pela esperança, meu irmão, vê porta onde ninguém vê. Quem é movido pela esperança é como aqueles amigos do paralítico. Chega com o paralítico para levar até Jesus, e de repente tem uma multidão na casa, não tem jeito de chegar em Jesus, mas eles não vão embora, porque eles estão cheios de esperança. Eles querem levar o amigo até Jesus, e nada vai impedir eles de levar o amigo, não tem obstáculo, não tem multidão, não tem inferno, ninguém vai me impedir, porque eu sou movido pela esperança. Essa era a mente, até que um fala assim, cara, e se a gente for pelo telhado? Não tem porta para entrar, então eles acham uma porta, a gente desce o cara pelo telhado. Gente que é movida por esperança, por fé, é assim. Não fica igual a Agar que só enxerga areia, porque ela só enxergava areia. O cara vê porta onde ninguém vê, ele vê solução onde ninguém enxerga. É o que esses jovens fizeram, esses amigos do paralítico fizeram. Eles foram enxergando onde ninguém mais enxergava coisa alguma. E aí atravessaram os obstáculos, a multidão, seguiram adiante, puderam então levar o seu amigo e cumprir ali o seu propósito. Gente como
esses amigos do paralítico, gente movida por esperança, que enxerga as oportunidades diferente de Agar. Porque Agar não conseguiu ver que tinha solução em volta ali, né? Você parar para pensar, o texto diz, não que Deus fez aparecer um poço, uma fonte. O texto diz que Deus abriu os olhos dela. Porque ela estava tão dominada pelo medo, que ela não foi capaz de fazer uma sondagem lá no lugar e ver que tinha poço. E estava próximo dela. Quem é tomado pelo desânimo não enxerga a porta, não enxerga a solução, entrega o jogo. Quando Deus fala com ela, ela ouve a voz, aí os olhos dela, o texto diz, Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço. Não fala, Deus fez surgir um poço, Deus abriu os olhos dela para ela ver o poço, para ela ver a fonte, estava lá o tempo todo. Às vezes tem fonte do seu lado o tempo todo, você que não está conseguindo enxergar. Tem poço do nosso lado o tempo todo, mas você está tão tomado pelo desânimo, pela desesperança, pelo medo, você não enxerga o poço, não enxerga a fonte. Você se tornou incapaz de enxergar saída, você só está vendo areia. Por quê? Porque você está tomado pelo medo. Porque talvez você construiu a vida em outra coisa, que não fosse a voz que vem do alto. Amém? Gente assim entende, gente que é movida, ao contrário de Agar, que é movida por fé, por esperança, entende o teor da pergunta do anjo para ela. Agar, o que foi? Algumas versões, o que te aflige? Eu te pergunto, o que te aflige? O que te amedronta? Sabe por que eles entendem? O que te aflige? Deus é por nós, a Bíblia diz. O que te aflige? Não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, e Ele estará todos os dias com vocês. O que te aflige? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O que te aflige nessa noite? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O que te aflige? Observem as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Vejam, por que vocês se preocupam com roupa? O que te aflige? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eu lhes digo, nem Salomão vestiu-se em todo o seu esplendor como um deles. Se Deus veste essa erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Então não fica preocupado, dizendo, o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Porque quem se preocupa com isso é pagão. Você, porém, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas aí, comida, bebida e vestimento, vão ser acrescentadas. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã vai trazer as suas próprias preocupações. Basta cada dia teu próprio mal. Por que te aflige? Por que anda inquieto? Por que o medo está te dominando? Deus está conosco, amém? Ele é a nossa fonte. A gente aprende nesse texto que quando nós construímos a nossa vida, tendo o outro como a nossa base, como fundamento, na primeira decepção, na primeira frustração, o nosso mundo cai. A nossa casa vem à ruína, vem ao chão. Por isso nunca construa a sua vida com base no outro. Mas a gente aprende aqui que quando a gente constrói a nossa vida a partir da voz do alto, meu irmão, não tem obstáculo que vá te parar. Não tem caminho que não vá se alargar, não tem história que não possa ser reescrita, amém? O que a gente aprende aqui quando colocamos a nossa vida em Deus e construímos a partir dessa voz que vem do alto? Primeiro, meu irmão, que essa voz do alto faz dissipar o medo do nosso coração, o medo de você ser desprezado, o medo de você ser rejeitado. Ela está sozinha no deserto, ela foi rejeitada, com certeza se sentiu rejeitada, tratada com ingratidão, afinal de contas ela fez tudo o que pediram, sentindo-se ali, totalmente rejeitada. Mas quem constrói a vida a partir da voz que vem do alto, não teme
rejeição de ninguém. Não precisa se mover por aplauso dos outros, porque ela está com a vida alicerçada em Deus. Naquele que vê cada um de nós. Aquele que vê Agar e vê o sofrimento. A gente aprende aqui que quando a gente constrói a vida a partir da voz que vem do alto, nós nunca vamos nos sentir desamparados. Nós vamos ficar correndo atrás de atenção. Por quê? Porque a voz do alto é aquela que ouve o clamor do aflito e do necessitado. Agar, Deus ouviu o choro do menino, lá onde você o deixou. Se tem uma coisa que a Bíblia fala, é que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Se tem uma coisa que a Bíblia dá certeza, é que o soberbo vai ser resistido, mas Deus dá graça ao humilde. Deus ouve a oração do aflito, do necessitado, do quebrantado, do desesperado. Deus ouve. Pode ser que as pessoas não te ouçam, como não estavam olhando para Agar. Ela está sozinha, o filho está quase morrendo, mas Deus ouve. Sabe o que eu aprendo aqui? Que eu não preciso ficar com medo de ser menosprezado, ser tratado como inferior. Eu não preciso temer isso, porque o meu senso de valor está em Deus, na voz que vem do alto. E Pedro vai dizer que esse preço não foi prata nem ouro. Seu senso de valor não é dinheiro, é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Cristo Jesus. Vocês não foram comprados por prata nem ouro, mas pelo sangue do Cordeiro. É isso que tem que trazer senso de valor para nós. É isso. A voz do alto vem, dissipa o medo dela, ela se sente desprezada, rejeitada, dissipa isso, dissipa o medo da indiferença, de repente não ter relevância, e prepara novos caminhos para ela. Eu tenho um plano para o seu filho, Agar. Você não está desamparada não, eu tenho um propósito. O que ele falou para Abraão, agora ele está falando para ela. Eu tenho um plano para o seu filho. Eu tenho caminhos diferentes para ele. Ele sempre tem caminhos diferentes para cada um de nós. Ele tem propósitos para nós. E não importa se nesse propósito você não vai se sentir totalmente reconhecido na cidade, internacionalmente, você não vai ter popularidade, porque o que importa é você ser popular diante de Deus. O que importa é aquilo que o pessoal do Vineyard lá atrás chamava de público de um. O que importa é ser conhecido de Deus. Paulo diz que uma das grandes glórias da vida cristã não é que lá nós conheceremos a Deus, mas o texto diz que nós seremos conhecidos de Deus. Não tem glória melhor do que essa. Um dos nossos maiores temores é nós sermos conhecidos e sermos rejeitados, porque os defeitos ficam todos vulneráveis. Só vai me conhecer, vai me desprezar. Ou você ser conhecido, mas ser tratado de uma maneira sem profundidade, superficial. Mas em Deus nós aprendemos que nós somos conhecidos e mesmo assim amados. Ele nos trata com amor, com bondade, com graça. O casamento reflete isso da mesma forma. Porque o casamento não tem outro lugar que você é mais conhecido do que no casamento. Você pode esconder quem você é dos irmãos, do pastor, da igreja, do patrão, mas da esposa e do marido ninguém esconde. Eles sabem todos os nossos podres. E se está do teu lado te amando, sinta-se valorizado, porque isso chega perto do amor de Deus. Isso chega perto do amor de Deus. Ser conhecido, apesar dos defeitos, e continuar sendo amado. Não importa se o mundo não te aplaude, não te conhece, o que importa é ser conhecido de Deus e cumprir o que Ele colocou nas minhas mãos. Se eu vou ser reconhecido ou não, o que importa é ser fiel com aquilo que Ele entregou para mim. É isso que importa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Cumpre o que Ele colocou nas tuas mãos. Se as pessoas se você vai ser relevante, isso não importa. O que importa é você ser fiel diante de Deus. É isso que importa. Eu creio que na eternidade vai ter muita gente que nós nunca ouvimos falar. A gente tem um desejo de pintar aqui um mural de fora com os heróis da fé. A gente coloca lá Agostinho de Hipona, Calvino, Lutero, Martin Luther King, tantos caras extraordinários, John Wesley, Wilberforce,
mas na eternidade vai ter tanto seu João, Dona Maria, que a gente nunca ouviu falar, mas que eram muito conhecidos de Deus. Estavam sempre com os joelhos dobrados diante de Deus, conheciam a Deus, eram íntimos de Deus. Não foram conhecidos internacionalmente como grandes pregadores, mas Deus conhecia. O que importa é ser conhecido por Deus, amém? Quando a gente ouve a voz do alto, esse medo da falta de popularidade, de não ser relevante, isso aí vai embora. Não importa isso, você é conhecido pela voz do alto, amém? A gente aprende aqui também, não apenas que Deus propôs caminhos para cada um de nós, mas quando a gente constrói a vida a partir da voz do alto, meu irmão, os horizontes se abrem. É dissipado todo o condicionamento de visão. Ela está lá, ela não consegue ver o poço e Deus abre os horizontes dela. É quando ela ouve a voz do alto que os horizontes dela se abrem. Quem está na fé e quem constrói a vida em Deus, não tem como ter um horizonte limitado. Teu horizonte se abre. É o moço de Eliseu e Eliseu. Quando ele abre a porta e vê o exército da Síria, ele falou, lascou. E Eliseu fala, pai, abre os olhos dele. E aí ele vê o exército celestial em volta. A visão de Eliseu era muito mais ampla, porque não se prendia à matéria, à história. Ele sabe que tem um Deus além de todas as coisas que governa. É a visão de Josué e Calebe. Enquanto todos os outros espias estão olhando os gigantes da terra, os caras fortes, Josué e Calebe olham a oportunidade, fala, cara, você vê o que aquela terra produz, vamos embora e conquistar, porque é tudo que a gente precisa. Porque eles se achavam demais? Não, porque maior é aquele que estava com eles, é isso que eles criam. Se Deus está conosco, o nosso horizonte se abre, amém? Talvez seu horizonte está limitado, ou o meu esteja limitado, porque a gente está deixando de construir a vida na voz do alto. Construa sobre ele. E a voz que vem do alto nos ensina que Deus sempre está conosco. O texto termina dizendo, Deus estava com o menino. Deus estava todo o tempo com o menino. Se ela estava com um complexo de rejeição, sentindo-se abandonada, agora ela tem a certeza, Deus está com você. Não importa se as pessoas te magoaram, não importa se as pessoas te rejeitaram, muitos de nós enfrentamos isso, ainda mais na igreja, não é porque a igreja, não, a gente enfrenta isso na igreja também, trairagem, rejeição, desprezo, palavras nas costas, quem já trabalhou, né? O João está rindo, ele sabe o que é isso, né? O pastor João, também nunca passou, né, essas coisas, mas não importa, porque a minha vida não está construída nisso, está construída na voz que vem do alto. Eu queria te perguntar nessa noite, aonde você está construindo a sua vida? Será que a tua vida está sendo construída no outro? Nos sistemas desse mundo? No seu pai? Na sua mãe? Nos planos que ele faz? Será que a tua vida está sendo construída no teu trabalho, na produtividade? Será que é daí que você está tirando o teu senso de valor? Será que é no ministério? É na igreja? Onde você está construindo a sua vida? Que no nome de Jesus você saia daqui decidido, a minha vida vai ser construída a partir da voz que vem do alto, amém? Ela vai dissipar os medos, as inquietações do nosso coração. Fecha os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração nesse momento.